Meus amores, dando continuidade aí, o capítulo 22, terceira geração. O que nós, aqui olha, já tá cá em 1950 e alguma coisa, que tem uma família, olha o tipo de televisão, roupas, tá vendo, ó, mas já tá cá, bem cá na frente, né? Aqui, ó, uma família assistindo a televisão em 1958. Vocês vão descrever essa cena, vão responder essas questões aqui. Hoje, por causa da pandemia, é comum sim, mas teve um tempo aí que as pessoas nem se encontravam mais, né? Trabalhando, estudando, um entra, outro sai, os horários totalmente diferenciados. Então isso aqui também é muito particular. Com o objetivo dessa unidade, aprofundar esse conceito de modernismo, caracterizar a terceira geração, conhecer os autores e ver esse processo do teatro. Isso aqui também é muito rapidinho. Aqui tem um trecho de um conto e vocês farão a interpretação dele. Depois a gente vai pegar esse contexto dessa produção literária pós-Segunda Guerra Mundial. Do modo geral, é possível dizer que a produção literária do pós-guerra deu início a preocupações bastante distintas do ponto de vista temático e também em relação ao estilo de escrita. Várias obras publicadas a partir do meado da década de 1940 apresentavam uma renovação estética que, em síntese, propunha apagamento dos limites estabelecidos tradicionalmente entre poesia e prosa, quebra dos modelos narrativos baseados na linearidade das ações dos personagens, abertura da experimentação linguística. Então, olha só, tudo era inovado. Inovação em relação à literatura e ao mundo social, gente. E aí sim surge em 1945 a terceira fase dessa geração, que é a terceira fase, geração modernista. Teve muitos estragos com a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso, né? 50 milhões de pessoas foram mortas, 6 milhões de judeus foram considerados minoritários, né? E aí ciganos, homossexuais, comunistas, tiveram vários conflitos, muitas aqui, ó, artefatos bélicos, muita guerra. E aí teve o início da Guerra Fria, teve o golpe militar aqui no Brasil, né? Que teve 5 presidentes que foi intercalando nesse período aí. Enfim, ó, aí aparece, ó, a Bossa Nova, aparece TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, e aparece o Teatro de Arena, tá? Foi aqui, ó, esses foram os anos dourados, na década de 50, foi a partir daqui que tudo mudou. Literatura brasileira pós a guerra. A prosa de ficção na pós-guerra reflete questionamento, rupturas e indefinições sociais resultantes dos conflitos armados ocorridos de 1939 até 1945. Em relação à forma, pode-se perceber a busca por uma escrita mais apurada. Como um dos temas recorrentes nessa literatura está a problematização da identificação de sujeitos. Então, na segunda, eles falam apenas do Nordeste, da seca, da vida daquelas pessoas, daquelas dificuldades. E aqui eles vão trabalhar de uma forma bem mais clássica, né, a conduta das pessoas. O que aconteceu após a guerra, quais foram os prejuízos que nós tivemos. Esses escritores não poderiam aderir a essa escrita tradicionalista, então eles tinham que mudar. E quem se destacou? Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, tá? Esses três aqui, top para a terceira geração. Atividades, né? Aqui fala, ó, prosa rosiana, porque é de Guimarães Rosa, tá? Ele escreveu, ó, vários livros, é um personagem importante, é um autor importante,
Aqui, ó, outro pedacinho do que ele escreveu como interpretação. Isso aqui tudo vai ser interpretação de texto. E aqui vai falar um pouquinho de Clarice Lispector, que tem uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de ser entendida. Aqui a obra, Estrela, A Hora da Estrela. Ganhou vários clássicos. Aqui nós temos as interpretações. Agora falando de João Cabral de Melo Neto, isso tudo também vocês vão pesquisar a vida deles, então não precisa estar falando tanto para enjoar vocês também nessa reta final. Ele foi mais na prosa, na poesia, os outros dois, Graciliano Ramos e Clarice Lispector, na prosa, e João Cabral de Melo Neto na poesia. E aí ele fez todas essas modificações, ó, ele escreveu, né, aqui, ó, Morte e Vida Severina, que foi conhecida, é uma obra muito conhecida. Aqui fala como o teatro brasileiro foi modernizado, o que aconteceu para que isso, né, tivesse essa vertente. Eles foram mais ousados, eles faziam teatro experimental, ó, em 1960, 67, 64, 68, 63. Então, nessa década aqui, nos anos 60, o teatro teve um foco de censores, né, do regime, mas eles não queriam saber, eles metiam a cara e protestavam e falavam, e tiveram vários artistas perseguidos, expulsos do país, foi toda aquela, né, falta de liberdade de expressão. Atividades, né, de interpretação, e aí a gente chega no finalzinho aqui, que é uma organização, né, elaborar um portfólio. Isso aqui nós não vamos fazer, tá? Eu não vou pedir isso a vocês, mas aqui tem o que poderia ser apresentado como obrigatoriedade sobre a terceira fase do geração, né, do modernismo, e o que vocês poderiam fazer por opção. Isso aqui nós não vamos fazer, esse portfólio aqui não, tá? Mas é um complemento do que a gente estava falando. Hora de estudo a gente vai fazer, são exercícios, e esse sim vai valer nota. Hora de estudo com certeza vai valer nota. E a gente volta depois para corrigir, tá bom? Esses dois capítulos, gente, falando especificamente dos autores. Então é muito rápido e muito pontual, tá? Não tem muito que a gente... É saber os nomes, as obras, o que eles fizeram, qual é a temática, está relacionada a quê, como que a gente pode tirar de ideias importantes, o que foi antes da guerra, o que foi depois da guerra, o teatro em 1960, qual é a importância, o que isso mudou na vida da gente, o que eles fizeram mesmo sendo perseguidos, o que eles propuseram e enfrentaram a respeito disso. Muitos foram colocados para longe da sua pátria, a gente sabe disso, nas músicas, né, como Gilberto Gil, Caetano e assim, inúmeros, e é isso que a gente tem de importante nessas duas gerações aí, tá? Na segunda e na terceira. Olha, fiquem bem, um beijo, me desculpa alguma coisa, tá? Se tá errado, não tá dando para vocês entenderem, me chamem aqui no particular, me perguntem, eu vou responder. A gente vai voltar para ter live e aí a gente tira as dúvidas, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês, fiquem bem, tá? Muito obrigada.